humanitário. É importante dizer que nós vimos essa publicação do Presidente da República. Temos a publicação ontem. O Presidente da República fez esta publicação que passo a ler na sua página oficial do Facebook. Temos aqui esta publicação e vamos a CQA ver o que diz. Mobilizados 10 milhões de dólares com o Banco Mundial. 10 mil milhões a CQA. E 6 milhões para investimentos públicos e 4 milhões para o setor privado com foco em energia, agronegócio e turismo. Mais empregos e mais oportunidades para moçambicanos. Vamos trabalhar. Esta é a publicação do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, depois de Moçambique ter recebido a informação que a FMI disse não para aquele que era o pedido do nosso belo país. Pergunto a Silva, como é que avalia esta situação da relação entre Moçambique e a FMI? Bom dia a todos os telespectadores, bom dia aos meus companheiros de painel. Dizer aqui que esta publicação do chefe do Estado na sua conta oficial do Facebook vem aqui trazer uma controvérsia daquilo que já é vindo falado na mídia nacional e internacional sobre o Fundo Internacional. A nega do empréstimo para o país destes valores que, em grande modo, iriam catapultar um pouco aquilo que é a nossa economia. Mas, em todo caso, tenho a dizer que esta nega, não é? Eu costumo dizer que é bom para o nosso país. É bom para o governo do dia. Porque o governo do dia fugiu daquilo que é a essência, a essência das políticas nacionais para conseguir fazer face ao mundo. Por exemplo, se nós formos já ver um pouco, vamos perceber que na era do Samora, não é, o país produzia mais. Não tínhamos tecnologia, não tínhamos materiais, mas o país produzia mais. Nós conseguíamos produzir internamente e sustentar o nosso povo ao nível interno. Mas com a vida do Gissano, Gebuza e todos os outros, até a chegada do Chapo, abandonou-se essa prática de produção. Não existe um país que sobrevive sem produção. Não existe esse país. O nosso país perdeu a capacidade de produzir. As empresas que produziam aqui neste país, todas elas foram fechadas. E eu acabo pensando que essas empresas foram fechadas porque, na verdade, existia uma agenda de sermos mendigos. Porque nós passamos a ser mendigos do que produtores. E o FMI já descobriu isso, que está perante uma amante que não tem projeto. Uma amante que só quer viver de aparências. E nunca tem pensamentos sólidos para que este marido, para que este amante pare de toda hora estar a financiar, estar a dar esta mulher. Então, Moçambique tem que parar de ser uma mulher que está toda hora a pedir, ser uma mulher que está toda hora a abrir as suas pernas para que os outros possam lá passar. Temos que parar de ser um país assim, de estar toda hora a abrir as nossas pernas para os outros passarem. Nós temos que passar a ser um país que sabe fechar as suas pernas, que sabe negar, que sabe dizer, não, isto não aceito. Se nós formos a ver, nós falamos muito que em Moçambique temos políticas públicas, temos vários tipos de políticas, mas no nosso país, na verdade, nós não temos políticas. As nossas políticas, elas são ditadas por outros. Temos um Chapo que está a governar, mas não é Chapo que está a governar. Se eu for a perguntar ao governo, quem importou o modelo da passagem automática? Quem impôs esse modelo da passagem automática? Será que é o governo do dia? Não. Esse modelo da passagem automática foi imposta pelos que nos financiam. O FMI, Banco Mundial e outros impuseram este modelo. E o governo, por não ter políticas sólidas, políticas consistentes, não é? Ele aceitou. Se nós formos a prestar atenção, FMI não só financia Moçambique, financia outros países africanos. Será que nos outros países africanos que FMI financia, consegue ditar as regras como dita em Moçambique? Será? Não. Mas por quê? Porque a FMI descobriu que está com uma prostituta
que em qualquer momento pode abrir as pernas e a posterior eles podem fazer o que eles bem entendem. Então, é bom para Moçambique. Em 2009, quando nós tivemos as dívidas ocultas, em 2009, se a memória não me atrasou, quando nós tivemos as dívidas ocultas, não é? Eu pensei que Moçambique pudesse colapsar com as dívidas ocultas. Ali eu disse, nós vamos entrar na bancarrota. A nossa moeda poderá depreciar, não é? A dívida pública poderá aumentar e, posteriormente, poderá existir cortes em setores fundamentais como educação, como saúde, não é? Para existir esses cortes para tentar reduzir gastos governamentais. Mas conseguimos sobreviver em 2009. Este alarme que nós tínhamos, que com a saída do FMI poderíamos passar mal, não se fez sentir. Ali, para mim, aquele foi o teste. É ali onde o governo do dia devia ter parado e reestruturar as suas políticas internas. Voltamos para a produção interna. Recuperamos as empresas que faliram neste país. Para nós passarmos a ser um indivíduo que produz, um indivíduo que vende para eles. Não um indivíduo que vai pedir. Se formos a perceber, vamos perceber que os Estados Unidos, a China, fazem parte do FMI. São parceiros do FMI. Eles é que financiam os outros. Mas já viram os Estados Unidos a ir pedir dinheiro no FMI? Já viram a China a ir pedir dinheiro no FMI? Eles nem pensam em ir para lá. Por quê? Porque eles são países produtores. Eles produzem. Então, o FMI acabou descobrindo que eu vou dar o dinheiro a Moçambique só com o pagamento de salários que Moçambique tem, dos gastos públicos que Moçambique tem. O que sobra na caixa do governo é insignificante para poder pagar a dívida. Nós tivemos agora a dívida de 2 milhões de meticais, 2 milhões de dólares, se a memória não me atrasou, do Sustenta, que era para a agricultura, produzir e essas coisas todas. Para onde é que foi o Sustenta? A dívida ficou. Como é que vamos pagar aquela dívida? Então, qual é o banco que vai querer ter uma manta assim? Que o marido chega, ou o namorado chega, deixa dinheiro de rancho, quando volta não tem comida para comer. Qual é o banco que vai querer fazer isso? Não existe. Então, está na hora do governo do dia parar de ser pedinte, parar de ser uma amante, parar de ser uma prostituta e passar a respeitar-se como Estado moçambicano. Ok. Doutor Pangai, coloco aqui a seguinte questão. Quais são as reais implicações para Moçambique com este não apoio do FMI ao nosso belo país? Muito obrigado. Bom dia a telespectadores. Bom dia, colega do painel. Bom dia, Massango. E agradecer a tua TV pelo convite que me foi formulado para poder estar aqui partilhar algumas ideias relacionadas com esse cenário das dívidas que o país dia após dia tem estado a poder contrair. Não deve ser do bom ânimo para a nossa sociedade os empréstimos que o país tem estado a poder solicitar. Agora está-se a falar, o presidente coloca na sua página 10 mil milhões de dólares que o país vai poder receber de empréstimo do Banco Mundial. E, para além dessa dívida que estamos mais uma vez contrair, estamos neste momento a passar numa vida extremamente difícil em face das dívidas ocultas que o país contraiu e que o serviço da dívida não estamos a ter capacidade de poder fazer face a isso. Razão pela qual hoje temos situações extremamente difíceis no setor de saúde, educação, dentre vários outros setores, em face daquilo que o país consegue e praticamente tudo pagar as dívidas que o país contraiu. Ainda bem que o Fundo Monetário Internacional apareceu a mostrar a incapacidade do governo moçambicano poder conseguir pagar as dívidas que está a contrair. O Fundo Monetário Internacional, ele foi honesto, mostrou ao governo moçambicano que não tem capacidade de poder pagar a dívida que pretende
mais uma vez, contrair no Fundo Monetário Internacional. Razão pela qual eles colocaram, apresentaram aquele relatório. E um relatório esclarecedor, demonstrando ao país o quão difícil tem de poder contrair mais outras dívidas para poder pagar. E Banco Mundial, ignorando tudo isso, acabou desembolsando 10 mil milhões de dólares. A dúvida é, onde é que o Banco Mundial encontrou uma janela da possibilidade de Moçambique poder vir a liquidar os 10 mil milhões de dólares versus o relatório do Fundo Monetário Internacional. Então, neste momento, nós não podemos ficar felizes pelo fato do Banco Mundial ter concedido 10 mil milhões de dólares, dos quais 6 mil milhões para a função pública e 4 mil milhões de dólares para o setor privado, particularmente a questão de Pandaucoa. Não podemos ficar tão felizes assim. E se nós tivermos a resposta do relatório do Fundo Monetário Internacional, o qual mostra claramente que a produção que o país tem, ela não tem capacidade de poder contrair mais dívidas e poder pagar, tendo em conta que mesmo as dívidas atuais não têm capacidade para poder assim proceder. E está-se a falar de coisas da indústria extrativa, que também está longe de poder garantir com que o país, através desses benefícios que virão, poderão, portanto, conseguir pagar essas dívidas. Então, para mim, o empréstimo do Banco Mundial que foi dado a Moçambique é um empréstimo maldito, porque eu acredito que alguma coisa está por detrás desse empréstimo. Tendo em conta, não há ninguém que, sabendo que essa pessoa não tem capacidade de poder pagar, mesmo os bancos, para você poder aceder ao empréstimo, você tem que mostrar capacidade de poder pagar. Se você não tiver capacidade de pagar, o banco não te empresta. Agora, como é que o Banco Mundial emprestou esse valor, tendo em conta o relatório que o Fundo Monetário Internacional apresentou? Essa aqui é a grande dúvida nessa questão. É daí onde nós começamos a poder especular, de estar, de alguma forma, a poder entregar este país, estar a alienar este país. Alguma coisa deve ter sido hipotecada para poder aceder a esse empréstimo de 10 mil milhões de dólares. Porque não há como poder, a não ser que o governo moçambicano venha nos explicar a essência do relatório do Fundo Monetário Internacional, que foi clarividente com relação à falta de capacidade de pagar a tal dívida. Mas eu, antes de poder, eu gostava de poder apresentar um ponto prévio. Acabei pegando exatamente no assunto que é para não poder estar desconecto. Eu tenho um ponto prévio que me entristece bastante. Vi ontem na televisão a falar de 800 famílias em Sofala que receberam insumos agrícolas e alguns alimentos, as populações afetadas pelas inundações. A maneira como esses apoios são canalizados, que expõem as pessoas carentes, as pessoas sofredoras, está-se a quebrar imensamente naquilo que é a ética que deveria ser observada. Eu não sei se aquelas pessoas que foram filmadas com saquitos de tais apoio em frente, cerca de 800 famílias perfiladas com saquitos de tais insumos em sua frente, todas elas de pé e a serem filmadas, a poder dizer que receberam tantos insumos. Eu acho que aquilo é antiético. Nós não podemos aproveitar as pessoas carentes para poder expô-las ao nível nacional e internacional. Se doaram, por que foi necessário? Aquilo foi pena verificar uma situação daquelas. 800 famílias perfiladas com saquitos de tais insumos em frente, a poder filmá-las, fotografá-las, para poder dizer o quê? Qual é o ganho que essas instituições têm ao fazer uma coisa daquela? Eu acho, e não é a primeira vez que nós estamos a ver situações desta natureza. Andar a colocar na exposição as pessoas carentes. Por que razão que o governo autoriza a fazer uma coisa daquela? Se vocês não querem dar,
Não vale a pena, não podem fazer, não podem aproveitar as pessoas carentes para poder expô-las como pobres, como sei lá, uma situação dessa. Outro caso foi aquele, cada um perfilados a receber 1 litro de óleo, não sei lá, uns 10 quilos de farinha, todas elas perfiladas. Em outra província também vimos essa situação. Eu acho que essas práticas, elas devem se terminar. Não fica bem. Não há consentimento informado por essas pessoas que são colocadas na filmagem de fotografias que são tiradas. Outro ponto que eu queria falar é essa questão do patenteamento que o presidente da República, o comandante em chefe das Forças de Segurança, o Daniel Francisco Chapo, procedeu ontem. Fez um patenteamento de cerca de 18 generais entre comissários nas Forças de Defesa e Segurança. A questão é a seguinte: nós temos estado a ver a promoção dos membros das Forças de Defesa e Segurança em várias ocasiões, mas, no entanto, a promoção do funcionário e agente do Estado está estagnado e refém ao cabimento orçamental. Qual é a explicação que se dá neste momento? De uma forma recorrente, a promover apenas os membros da Defesa e Segurança e deixar os funcionários e agentes do Estado acreditando que não há cabimento orçamental. O que está por detrás dessas promoções das Forças de Defesa e Segurança e, em contrapartida, estagnação do agente funcionário do Estado que diz que está refém ao cabimento orçamental? Essa questão pode estar a consubstanciar a essa questão de uso da força excessiva e a forma de como garantir a motivação daqueles que promovem essa força excessiva contra a população é poder promover a essas pessoas. Então, a interpretação que se pode dar neste momento a esses patenteamentos que têm estado a ocorrer dia após dia nos membros das Forças de Defesa e Segurança pode ter muito mais a ver com o suporte da ditadura que se pretende instalar no país. E a forma de poder garantir essa ditadura é poder motivar as Forças de Defesa e Segurança, promovendo-as em todo momento e esquecendo de que os profissionais da saúde também estão a reclamar o mesmo. E são questões básicas, nem é promoção. É uma questão de pagar os seus direitos apenas. Promovendo os generais, em algum momento, estimula os que estão lá embaixo, os guardas, os estagiários, os soldados. Olha, o que está acontecendo aqui primeiro é procura-se pegar os comandos. São os tais que vão garantir e vão lançando ordens para esses poderem cumprir. E de fato, até essas promoções deveriam merecer aqueles que estão na batalha em frente em Cabo Delgado. A esses sim até. Mas também o grande problema que está aqui é que insistentemente nós estamos a ver essa questão de patenteamento, essa questão de promoção dos agentes de defesa e segurança, mas, no entanto, o mesmo não está a acontecer com funcionários e agentes do Estado. Ok. Então, esse tipo de práticas pode consubstanciar essa questão de uso dos membros de defesa e segurança para reprimir a sociedade. E a forma de manter essa repressão é manter motivadas as forças de defesa e segurança através desses patenteamentos que estão a aparecer ali. Okay. É preciso que, o mais urgente possível, se retome a questão da promoção também dos agentes, dos funcionários e agentes do Estado, que é para poder justificar essas promoções apenas que têm vindo a acontecer e têm vindo a ser anunciadas, assistidas pelo funcionário agente do Estado no setor da defesa. Passo assim, Mulungu, a palavra. Também agradeço aqui por ter aceito nosso convite. Como é que avalia este não de FMI? Quais são os reais impactos para o dia a dia daquele moçambicano, a mamãe que vende no mercado, aquele moçambicano que ambiciona ter emprego, aquele moçambicano que desenvolve alguma atividade econômica? Há impactos reais para o dia a dia do povo moçambicano com esse não do FMI? Bom dia, Cima Sango, e aos meus colegas do painel e, em especial, a quem nos acompanha a partir de casa ou de onde estiver e tenha acesso à informação.
Bem, é uma questão extremamente pertinente, porque há um alvoroço a nível das redes sociais, dos mídias, sobre essa questão do não, do FMI, ou destas sugestões ou indicações que o FMI deixou para o Estado moçambicano, de modo a melhorar aquilo que é a sua funcionalidade financeira, de modo a que tivesse uma paridade com aquilo que são as pretensões do próprio FMI com os seus atores a nível internacional. É importante percebermos que aqui há uma questão de lógica de mercados, do ponto de vista funcional, mas também há, em parte, a questão da justiça social. E essa parte da justiça social que deságua na sua questão, de facto, do cidadão sentir as consequências de um sim ou de um não de uma organização como o FMI. Isto está atrelado àquilo que é a nossa consciência política. A nossa consciência política, ela muitas das vezes obedece comandos socialistas, ou seja, nós ainda não somos um Estado com uma democracia de democratas. Nós ainda somos um Estado com uma democracia e poucos democratas. E isso é que, de facto, compromete o sistema todo. Porque a funcionalidade do FMI é para um Estado democrático, com democratas, mas também com o mercado capitalista. E o nosso mercado não pode, em algum momento, transformar-se no mercado capitalista, porque não estamos preparados para o mercado capitalista, porque requer não só um sistema financeiro robusto, extremamente disciplinado, mas requer uma circulação de divisas num ambiente extremamente rígido. Então, é um pouco complicado que, de facto, nós consigamos obedecer todas aquelas indicações do próprio FMI, porque senão vamos começar a asfixiar o cidadão pacato. Por quê? Há uma lógica de mercados que o próprio FMI traz aqui, que são as indicações da redução da massa salarial, custos do próprio Estado, e isto tudo, de facto, se nós formos a avaliar no final do dia, não beneficia a parte social do Estado. Isto corrói a parte social do próprio Estado. Então, aqui estamos perante uma lógica técnica e uma lógica política. A lógica política que deve criar condições para que os tecnocratas produzam alguma coisa para o setor social, que é, muitas das vezes, quando falamos de setor social, estamos a falar da educação, da saúde. Então, se não há, de facto, uma interdependência entre esses dois setores, entramos numa situação de colapso, porque a memória social é mais vivente a nível do ambiente político e social em relação à memória técnica, porque a memória técnica muitas das vezes é reservada a equipes que tenham capacidade de análise, de ver a flutuação cambial. Se nós sairmos hoje à rua, podemos perguntar, se calhar a 10 moçambicanos, e com alguma sorte ou azar, os 10 podem não conseguir dizer qual é o regime cambial entre o rand, o metical, entre o metical e o rand, e o dólar, porque isto não interessa a boa parte desses moçambicanos, ou seja, está reservado a uma determinada classe que lida com isto. Então, é preciso que haja uma harmonização, sob o ponto de vista daquilo que são os interesses do próprio FMI e os interesses do próprio Estado, porque as indicações do FMI, a rigor, a bom rigor mesmo, elas são meramente tecnocratas, ou seja, lidam com questões financeiras, mas de alto padrão, e ignoram em parte a funcionalidade do Estado no seu setor social. E o outro, porém, que nós temos verificado é que em vários estados, como a Argentina e a Grécia, tiveram, de facto, uma situação em que o seu sistema social colapsou por tentativas de querer cumprir aquilo que são os ditames do próprio FMI. E o resultado disso é que comprometeu o sistema social nacional e começou a funcionar com algum tipo de defeito. Agora, o mais estranho é que o contexto argentino e o contexto grego não é igual ao contexto moçambicano, mas as indicações e as sugestões que o FMI deu
à Argentina e deu à Grécia, são as mesmas sugestões que está a dar a Moçambique. Ou seja, estamos perante, se calhar, a uma situação em que o próprio FMI não avalia a situação interna do próprio Estado. Ela somente lança algumas sugestões tendo em conta aquilo que é a sua compreensão institucional sob o ponto de vista de funcionamento do mercado financeiro internacional. Então, por aí fica extremamente difícil, de facto, cumprir. A exigência do FMI pode não estar de acordo com o atual Estado de Moçambique. Exatamente. A realidade moçambicana não bate com a exigência. Não bate. Nós temos problemas sociais. Como é que eu vou justificar que eu tenho que ter uma oscilação até 93 meticais face ao dólar e tenho uma situação em que não há comprimidos no hospital e não há carteira para o menino na escola? Então é preciso que haja uma compreensão contextual daquilo que é a razão desta busca por parte do Estado para poder aqui trazer um aconselhamento mais próximo à própria realidade. Agora, se ficarmos na questão tecnocrata e ignorarmos a parte social, eu creio que estamos a comprometer as governações, principalmente em África. Isso, de facto, traz sempre resultados nefastos. Então, é preciso que haja aqui uma compreensão em ambas partes. Ou o Estado moçambicano, se calhar, em algum momento, tenta adaptar-se àquilo que são as exigências do próprio FMI, ou o próprio FMI faz um estudo mais aprofundado sobre a realidade dos estados que ela canaliza o valor, ou ambos sentam numa mesa negocial, nessas vias diplomáticas, e consolidem aquilo que são os seus interesses. Mas por aí já é um pouco difícil, porque o FMI é como um banco que nós temos aqui, do tipo BCI. É, de facto, uma utopia achar que o BCI pode emprestar dinheiro a um cidadão moçambicano para ele poder, de facto, garantir um crescimento a nível do seu negócio. Porque os juros que estes bancos financeiros a nível nacional cobram são extremamente elevados para poder financiar um cidadão a criar o seu próprio negócio. Então, é mais ou menos neste ambiente. Ou seja, o FMI só tem, de facto, indicações para financiar estados com economias um pouco estáveis ou um pouco mais elevadas, e não tem um pacote para economias reais. Da mesma forma como no sistema financeiro nacional, os bancos só conseguem, de facto, financiar empresas estáveis devido à questão do risco também. O compliance aqui faz as suas devidas avaliações e vê o nível de risco. Então, para um cidadão pacato que vai começar do zero, o nível de risco é elevado. Então, é mais ou menos neste sentido que a lógica dos mercados, do ponto de vista do FMI, ela de facto tem funcionado. Ivan, essa recusa do FMI pode, em algum momento, levar as pessoas ou entidades, outros países, organizações, sociedade civil, olharem para o nosso governo como um governo falhado, como um governo que não tem capacidade de cumprir com as exigências pré-estabelecidas pela FMI? Na verdade, até certo ponto sim, porque como nós conseguimos ver, o simples fato de FMI ter negado ajudar Moçambique ou dar valores que Moçambique exigiu à própria FMI vai trazer um descrédito para o país. Não vai trazer um descrédito para o país. Uma colega de painel acabou de dizer que as políticas ou os conselhos que a FMI dá para o país não são políticas ou conselhos que são realistas para o nosso contexto, mas eu penso ao contrário. É daí onde aparece o descrédito. Quer querer vir financiar um país, quer querer vir investir num país que não apresenta uma segurança ou uma economia estável, robusta. Não tem nenhum empresário que vai querer arriscar suas finanças para ir financiar este país. Então, nós temos que reparar para aquilo que são os conselhos do FMI e reparar para nós mesmos. Será que aquilo que o FMI diz é real ou não? Por exemplo, vamos lá recuar um pouco para o discurso do Chapo quando ele toma posse. Chapo, quando ele toma posse, ele diz uma coisa muito bonita que eu até aplaudi, que ele diz que irá reduzir, não é, o gasto público, reduzir os ministérios, reduzir os diretores, essa coisa toda. Isto daria, em grande parte, uma resposta naquilo que são os conselhos de FMI hoje.
não é? Quer reduzir a massa salarial no setor público. Mas, muito pelo contrário, além de reduzir esta massa salarial no setor público, ele vem engordar mais ainda a massa salarial, não é? Ele retira alguns ministérios, mas coloca secretários do Estado, não é? Coloca secretários do Estado lá. Temos governadores, temos secretários do Estado nas províncias. Temos uma máquina governamental muito dispendiosa para o nosso país, não é? Uma máquina governamental que só suga o nosso país. Então, o FMI veio aconselhar isto, que vocês gastam muito em pagar salários e aquilo que fica no vosso cofre já não é suficiente para pagar a minha dívida. Atendendo e considerando que nós, como país, temos outras dívidas que não estamos a conseguir pagar. Por exemplo, temos a ponte Maputo-Catembe. A fatura que aparece em dois meses para Moçambique para poder pagar a ponte Maputo-Catembe. Temos, acho que o Samembrano Matraçou, a ponte Armando Guebuza também. Está na dívida para poder ser paga. Temos muitas outras dívidas que estão a ser pagas por este governo, que não está a conseguir pagar. E isto, no fim do dia, sufoca o bolso do moçambicano. Agora, o Chapo anuncia 10 mil milhões de dólares norte-americanos que são financiados pelo Banco Mundial para Moçambique. E muitos podem aplaudir isto, mas eu não estaria aqui a aplaudir. Porque aquilo, no final, vai refletir no meu bolso. Como disse o Dr. Pangai, concordo com ele, eu acho que o governo do dia está a alienar este país. Vai chegar uma fase em que os donos de dinheiro irão vir e vão dizer: vocês saiam do poder e nós queremos controlar tudo isto. E já está a acontecer, mas de forma clandestina. Mas vai chegar uma fase, vai acontecer de forma oficial. Já está a acontecer de forma clandestina. Do poder. Quem dita as regras para o governo do dia são os bancos. São os donos do dinheiro. Os donos de dinheiro é que ditam as regras para o governo do dia. E eu trouxe aqui a questão, vou recuar um pouco para uma situação um pouco caricata correlacionada ao Ivo Garrido, que nós já algum esquecemos, o grande ministro que foi Ivo Garrido na saúde. O Ivo Garrido, se a memória não me atrasou, saiu este tal ano para ir negociar um financiamento para o Ministério da Saúde. E os bancos chegaram lá e disseram para o Ivo Garrido que nós só podemos te financiar se você aceitar nossas políticas. O Ivo Garrido disse: não, vocês me dão o dinheiro e eu uso o dinheiro do jeito que eu bem entender. E fiz pago. E 2 por 3, ouvimos que Ivo Garrido foi destituído do cargo do ministro. Porque tinha que aceitar dinheiro e as políticas do financiador. Faz algum sentido. Razão pela qual eu digo que o nosso governo é uma prostituta que só abre as pernas e nunca fecha as pernas. Então, está na hora de o nosso governo conseguir fechar as pernas e dizer: senhores, eu quero o vosso dinheiro sim, mas aceite as minhas políticas internas. Porque nós temos que ter políticas internas para conseguir galvanizar a nossa agricultura, conseguir galvanizar a nossa indústria extrativa, a nossa indústria mineira, conseguir galvanizar as outras fábricas que faliram aqui nesse país. Conseguir abrir isto e passarmos a ser produtores. Passarmos a galvanizar a nossa economia. Se nós formos a ver o nosso PIB para o ano passado, Moçambique só cresceu ao nível econômico 0,5%. 0,5% para um país com 11 províncias. Estamos a fazer o quê? Se formos a fazer um raio-x para essas províncias que nós temos, o que Cabo Delegado produz? O que Nampula produz? O que Zambésia produz? O que Gaza produz? Temos o arroz de Gaza atualmente, mas para onde é que vai esse arroz de Gaza? Qual é a classe que tem acesso a esse arroz? Maputo, o que produz? Nós até somos os piores, porque somos consumistas aqui em Maputo. Não temos nada que produzimos. O que nós produzimos aqui? Então, isto faz com que o governo, economicamente, seja um governo falido. Porque nós não produzimos, nós só somos doados. Massango, se você na sua vida for um indivíduo que vive de dívidas, você será sempre pobre na sua vida. Esta é a regra. Se você é um indivíduo que vive de empréstimos, você será um indivíduo sempre frustrado na sua vida. E sempre andará na rua com problemas emocionais, com problemas de ansiedade. Porque em qualquer momento, o dono de dinheiro vai vir bater a porta da sua casa. Senhor, quero meu dinheiro. Em qualquer momento, o dono de dinheiro vai te encontrar na rua com sua namorada ali e vai te envergonhar.
Então, é o tipo de Estado que nós temos nesse país. Enquanto alguns países africanos estão a fugir de FMI, estão a expulsar esses dos países deles, nós estamos a continuar com eles, a nos ditarem regras. Ontem introduziu a passagem automática. Hoje introduziu-se o ensino modular para o ensino técnico profissional, que não tem nada a ver com o nosso sistema aqui. Tudo isso é exigência do FMI. Acredito eu, que os bancos financiam. E para poder te financiar, dizem eles, faça isto que eu vou te dar dinheiro. Mas qual é o ganho deles? Estamos aqui, suponhamos que eles impõem esta reforma na educação. Qual é o ganho para dar dinheiro a alguém ter que impor essa reforma? O que ganha o FMI, este fundo, com esta reforma? Eles têm ganhos. Qual é o ganho? É que eles estão a controlar um país. Estão a controlar um Estado. Eles controlam esse Estado. Eles controlam esse país. Se a FMI for a fechar todas as torneiras para Moçambique, você vai ver que esse Estado de Moçambique vai colapsar. Porque ele não sabe trabalhar a terra. Não sabe transpirar para produzir. Não sabe fazer isso. Mas é possível, trabalharmos nós aqui internamente com portas fechadas, é possível produzirmos e nos erguer sem apoio? Samora já fazia isso. Onde Samora pediu dinheiro na época? Porque